Então, voltar aqui para a apresentação. Onde é que eu volto para a apresentação? É aqui. Cadê aqui? Meet curso. Ih, rapaz, como é que eu faço isso? Tá aqui. Ótimo. Então, vamos aqui ao tópico 7. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Nós vimos na vez passada o barroco do século XVII. Agora é o barroco do século XVIII. O barroco do século XVIII vai ser chamado de rococó. Isso daqui é um termo depreciativo. Geralmente, os nomes que ficaram na história dos movimentos artísticos, eles são depreciativos, porque as pessoas tendem a ser conservadoras. Todo mundo, em princípio, é conservador. Hoje em dia, a gente está mais aberto para as mudanças, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais, fica melhor. Hoje em dia, vamos dizer, está se impondo uma mentalidade em que a inovação, o diferente, a mudança, né, é valorizada. Mas isso é muito recente, isso já é coisa do século XX, né? E particularmente já da segunda metade do século XX. Então, uma coisa, essa mentalidade aberta, né? Então, vamos ver aqui. Se vocês já estudaram o Barroco, né, que foi o que eu apresentei da vez passada, o Barroco do século XVII, lá dos 1600, né? Agora, isso daqui já é o Barroco do século XVIII, dos 1700. Né? Então, a gente tem, né, no Barroco a coisa do claro-escuro, a coisa da luz, né? O pathos. Aqui, é como é o mesmo quadro, é o mesmo tipo de quadro barroco, né? Mas tem já uma diferença que é uma diferença de como é que são abordadas as coisas, né? Então, né, vocês comparem, por exemplo, isso daqui com um quadro do Rubens, em técnica, em cor. Aqui também é mitológico, o uso da mitologia, a base na mitologia, mas tem uma diferença. No Barroco você tem, no Barroco do século XVII, o pathos, a emoção exagerada. Aqui a emoção exagerada já vai ser substituída pela graciosidade, pela delicadeza, pela... Então, aqui é da história mitológica, não sei se é Vulcano conquistando e tal, né? Então, tudo aqui é muito delicado, é tudo muito... não tem aquele pathos, né? Aqui envolve a conquista, né? A sensualidade, mas já é porque aqui já houve uma mudança, já há uma mudança, né? Uma grande mudança no público, que os novos palácios, a nova burguesia, os comerciantes ricos, vai surgir o que vai se chamar a cultura da ilustração, que é a difusão do livro impresso, né? A leitura, o livro impresso trouxe a leitura individual, e a riquezas com as colônias, né? Então vai gerar nos grandes centros urbanos, metropolitanos, nas capitais, uma cultura de corte, dos palácios da aristocracia, e uma cultura burguesa dos comerciantes, dos mercadores, né, dos negociantes, palácios, que
imitam essa cultura. Essa cultura, né, uma cultura que começa lá no Barroco, com as cortes, com a etiqueta, né, e que o livro, né, as discussões, a música, né, a filosofia, não é mais uma coisa. Faz parte, né, digamos, da vida das pessoas, das pessoas, desses palácios, dessas residências, né? Então, aqui a gente já tem uma arte predominantemente feita para esses palácios, essas residências. Vamos chamar tudo de palácio, palacete, né? Que são as residências dos aristocratas, que são os grandes proprietários de terra, né? Os senhores da terra, a nobreza, né? Os chefes militares, que envolve também os religiosos e os ricos, que não são nobres, né? Mas são comerciantes, banqueiros, financistas, né? Então, você vai ter uma cultura leiga. Isso daqui não é feito para o público da igreja, né? É o público do palácio, um público limitado, restrito, e um público que agora lê, que discute sobre arte, né? Então aqui a gente tem um tema e que vai surgir uma coisa muito importante, que é o amor individual, o amor burguês. Isso não tem nada de aristocrático, né? Isso é uma coisa que surge exatamente com a burguesia, esse ideal do amor individual, o casamento por amor, né? Casamento, até então, é um negócio de família. São as famílias que resolvem, que decidem. Não é você que escolhe se casa, gosta ou não gosta, né? Conforme os interesses da família ou da aldeia, a pessoa se escolhe, a esposa e o noivo, né? Então, não interessa essa coisa de sentimento, né? Então, surge nessa cultura esse novo sentimento, né? Então, isso daqui vai Hércules, não sei o que, vai se usar a mitologia para expressar esse novo sentimento, esse novo desejo, essa nova posição, né? Então, é claro, entra aqui os anjinhos, né? Que são o símbolo de amor. Amor é eros, é erotismo, né? Então, é essa valorização, né? Que então você vai ter um casal, está representando a mitologia, mas o que importa mesmo, o que importa aqui é esse beijo apaixonado, né? Esse beijo apaixonado da relação, que é um ideal que vai se criar e que, né, moderno, venceu hoje em dia, né? Até as casas reais já abandonaram, né? O casamento antigo. Então, hoje em dia os casamentos são por amor, né? O casamento do príncipe Harry, né? Lá com a Meg, né? E aqui, né, um retrato aqui do Boucher que mostra bem. Isso daqui é a Madame Pompadour, é uma cortesã, é uma aristocrata da corte. Vocês veem, é barroco, né? Barroco no estilo, a sombra, né? Aqui a sombra é profunda para realçar, né? Digamos, as técnicas do ponto de vista técnico, né? Mas tem uma coisa, né? Aqui é um retrato, e olha aqui o que ela está fazendo. Ela está lendo um livro. Ela está com um livro na mão. Ela lê, é um livro individual, é um livro que ela lê sozinha, né? A leitura individual não existia antes.
antes do Renascimento, do livro impresso, só os monges que ficavam copiando aquele livro individual. A leitura era uma coisa coletiva, né? Aqui, ela não só lê como ela escreve, né? Então está aqui a pena. Nessa época, até o século XIX, se escreve com a pena, né? Então é uma pena de animal mesmo, uma pena de ouro, como é isso lá desde a da antiguidade, com papel, né? Então, aqui a pena está no tinteiro, né? O rococó foi porque há um certo exagero, tanto no vestuário quanto na arquitetura, com muito enfeite, né? Então, isso daqui já é a cultura da ilustração, com outros... com esse novo sentimento, que é o sentimento burguês, né? Isso vem... A burguês é urbano, da cidade, e da cidade já que se distancia daquela cultura agrária, né? A cultura do campo. Se diferencia por quê? Porque na cidade as relações são na base da troca, na base do comércio, né? Na base da tradição. E aí é que na cidade, com esse desenvolvimento das cidades, e no século XVIII vai começar a Revolução Industrial, né? Com essa imagem, né? A imagem que a gente, o observador, né? Ele tem visualmente a experiência de de algo que o pintor registrou, né? Então, vai surgir toda uma cultura em que, né, esse amor, a família, né? Então aqui é uma cena do cotidiano, né? Aqui não tem mitologia, aqui não tem religião, né? Aqui não tem mais aquela exigência que havia para a imagem, para viabilizar a imagem, né? Aqui o que a gente tem? O que a gente tem já é digamos, mostrar o cotidiano de uma família, né? Uma família aristocrática ou uma família muito rica. A gente vê aqui de um burguês muito rico, né? A importância do espelho, isso tem a ver com o espelho também. O espelho é que traz essa consciência individual, né? Você mesmo se avalia. Antes do espelho, desse espelho que a gente chama de espelho veneziano, é o espelho moderno, né? Espelho de vidro e tal, né? Quem sou eu? Como é que eu sou? Só que os outros podiam ver e dizer: eu estou bonito, como é que tá? Tem uma coisa aqui, né? Porque aí vai mudar, né, a psicologia, há uma mudança da psicologia, né? Aqui a gente tem, né, uma mulher aristocrática, aqui a servidora, pode ser uma parenta dela, uma parenta que trabalha para ela, que serve a ela. Não tem esse negócio. Aliás, essa noção de trabalho é uma coisa moderna, é o servir, né? Servir. Todo mundo, vamos dizer, a ideia de você serve por quê? Você tem que servir alguém, servir pelo seu nascimento. Você já nasce um tem que servir ao outro, que é organizado. Então, aqui ela tem, né, essa daqui, essa mulher, né, ela aqui um ambiente, né, ela está
se arrumando, essa daqui está mostrando a roupa, esse chapéu tá bom, não sei o quê, né? Então, qual é o tema aqui? Digamos, é uma visão do cotidiano, é uma visão idealizada, uma visão para mostrar tudo o melhor possível, maravilhoso, né? Mas é fiel, realmente, vamos dizer, é como a gente entrar na intimidade dessa mulher. A gente vê aqui a intimidade, como é que acontece, né? Hoje em dia isso é feito com fotografia, embora a fotografia ela não consiga chegar a, vamos dizer, a certas possibilidades que a cor, a pintura possibilita, inclusive de fundo, de espaço, né? Então, isso já é uma outra cultura, essa cultura da ilustração, né? Aqui já é um retrato, né? É uma moça, qual é o interesse? Aqui é feito o pintor, né? Aqui o Boucher, esse pintor que eu estou apresentando aqui, é do Rococó, é o Boucher, ele era o pintor da corte, era o pintor do rei, ele trabalhou, né? Mas já aqui o pintor trabalha sob encomendas, né? A vida do palácio já não é independente já da vida da igreja, né? A arte do palácio é diferente da igreja, né? Então, isso daqui é feito, né? É uma pintura erótica, né? Sob encomenda, lá para alguém que queria o retrato da mulher, queria curtir isso daqui, né? Eu quero chamar a atenção aqui para a importância do desenho, né? Aqui, isso daqui é um desenho, né? Isso daqui são estudos que o cara faz, né? Sem esses muitos estudos, ele não seria capaz de fazer uma pintura dessas. E aqui, né, essas imagens, elas são todas na base do estudo primeiro no desenho, né? Depois do desenho é que vem a questão da cor, que é a cor local, a cor para parecer realmente a cor, né? Então, a coisa da luz, né? Olha aqui, a gente percebe bem que a luz está vindo daqui do lado, da fonte daqui está vindo, né? O sentido de observação, né? E aqui, no Marrocos, aquilo que surgiu lá no Renascimento, a pintura de gênero, né? Que é a pintura da paisagem, a pintura da natureza morta, a pintura dos camponeses, né? A vida lá dos camponeses, a vida no campo, né? Então, aqui é uma cena, né? Aqui é uma camponesa lavando a roupa no rio, né? Na beira d'água, né? Aqui tem o camponês vindo, né? Aqui tem o moinho d'água, né? Que é uma grande... ainda não temos aí o comecinho, né, das máquinas. O moinho... o que é uma máquina? É um dispositivo que funciona, né, que movimenta as coisas com base numa energia que não é a força humana ou a força animal, né? A força vem da natureza, aqui é o vento. Mas isso aqui é muito limitado, isso já existe, né? E com a nova ciência que surge com essas novas imagens, então isso vai se desenvolver até chegar às máquinas movidas a vapor, né? Mas só que aqui, né, a roda movida a água, a roda movida a vento, né? Isso já existe, mas daí vai se criar que precisa um mecanismo, que é o pistão, para ter as coisas movidas a vapor, pelo calor, né? Então aqui um outro fragonard,
Boucher é francês, o Fragonard também é francês, então é aquela mesma coisa, né? Aqui a gente tem a mitologia, é uma história mitológica, mas trazida assim, com delicadeza, não é o patos, né? Aqui, se eu não me engano, é, a, é uma deusa, uma coisa assim, é, o, mostrando as irmãs, eu acho que é Psique, mostrando as irmãs, os presentes que recebeu de Cupido, né? Então, isso são para essas imagens, são para o público, né? O público que encomenda, o público que compra, né? O público que paga para fazer isso, né? São imagens que estão relacionadas com o seu cotidiano, com os seus ideais, né? Que é o principal ideal, é esse ideal desse amor, né? Desse casamento por amor, né? E a superação também das limitações, né? Porque os homens ricos passam a ter amantes, os reis tinham as amantes dentro do próprio palácio, né? As suas preferidas. E é toda uma cultura, essa cultura de corte, que exige uma etiqueta, né? A etiqueta é a origem da nossa educação hoje, digamos, universal na vida urbana, né? De como fala, como é que você se comporta, como é que você está vestido, como é que você está se apresentando, né? Coisas que antes, com predomínio da vida rural, não existia. Então, aqui a gente tem, né, o que a gente tem aqui? Aqui você tem uma enorme, muito, né, aquela paisagem infinita. Isso aqui é um terraço de um palácio, e aqui são jogos, né? Aqui as pessoas, aqui é o rapaz namorando aqui com a moça, e aqui tem um jogo, e sempre tem, né, esse jogo que é o tabu do sexo, aqui é uma coisa picorecha, aqui o cara está olhando embaixo da saia dela. Né? E, de novo, aqui, essa valorização, né? Essa valorização que é uma coisa inteiramente nova, né? Que vai mudar, inclusive, também a condição da mulher, né? É a leitura individual, né? O livrinho, aqui a moça, né? Aliás, é um quadro, eu acho lindo. A moça é linda, assim, a concentração, né? A moça lendo, essa valorização, né? Aqui, né? Essa coisa da conquista, né? Desse amor, é tudo muito delicado, né? E isso a gente não encontra no século XVII, no século XVIII, né, que é digamos, é o voyeur, né? Ele coloca para o público, né, uma imagem que é como se você surpreendesse lá, olhando, né, escondido, você surpreende a nudez da moça, né? A moça que está coisa, né? E aqui uns menininhos que são os anjinhos, né? O anjinho é o Cupido, é o amor, é o Eros, né? Que esse daqui está levantando, ele levantou o lençol, né? Para poder ver aqui a genitália da moça, né? E aqui nem tem mais, aqui acabou, já tirou os anjinhos, né? Porque esses aqui dão um aspecto, assim, digamos, de mitologia, algo assim, né? São as coisas da moral, né? Aqui não, aqui já é mesmo a mocinha levantando as pernas, brincando lá com o seu cachorrinho, né? Os seios de fora, né? Então, realmente são imagens destinadas a homens, né? Olhar como hoje são as revistas, tem outras coisas. E eu vou sempre destacar aqui na importância do desenho, né? Isso daqui é um desenho que depois pode ser passado para a tela, né? E aí com a tela vai entrar o que o desenho não tem, que é a cor,
a cor local. Né? Mas reparem que, né, isso daqui é baseado na observação, ele está aqui em cima, isso daqui é como uma estrada, uma rua que vai lá muito longe, né? Isso daqui são ciprestes e tal. Então, só com os recursos do claro e do escuro, né? Com muitas técnicas de como usar as linhas, como usar os traçados, como usar a pena, né? Os instrumentos. Então, e com base nisso, né, que a pintura é sempre feita lá no ateliê. A observação é feita com o desenho. O desenho que é uma coisa portátil, prática, né? O cara vai lá e observa direto. Mas para depois fazer a cor, né? Por isso que ela vai ter toda uma teoria da cor local, o céu, né? E também então, vamos passar aqui para outro também do século XVIII. Esse daí era um francês, daqui é italiano, Canaletto. Né? Então, como no século XVIII, a imagem realmente, vamos dizer, já se humanizou completamente. Apesar de algumas, né, como aqui, né, isso aqui é totalmente vida humana, não tem mais nada a ver com Deus, com religião, né? Mas ainda tem aquele pudor, aquela coisa assim, né? Então coloca aqui uns anjinhos que fica interessante, né? E nessa humanização, né, a gente tem o que não seria possível sem os aparelhos ópticos, né, essas imagens que realmente transportam os locais. Né? Não só a imagem se desterritorializa, como também os locais se desterritorializam. Isso daqui é uma imagem, isso daqui é Canaletto, é uma imagem de Veneza. Os prédios ainda estão lá. Se você for lá, você vai ver que é realmente assim. Você se colocar num ponto, você pode fazer uma fotografia que capta isso daqui. Né? Isso é feito, né, a observação com desenho, com máquina, não, desculpa, com câmera escura, né? E a arte do cara, né? A grande habilidade vai ser com os conhecimentos que ele tem de desenho, de pintura, de cor local, né? Com muitos estudos e tal, e com observações, né? Ele fazer uma imagem que realmente informa o espaço e dando, vamos dizer, uma naturalidade, né, que é como uma fotografia colorida. Isso daqui, né, a Praça de São Marco, quem nunca foi a São Marco, a Veneza, né, a Praça de São Marco, pode conhecer. Está aqui a Praça de São Marco é exatamente assim, como a gente conhece através de fotografia. Né? Como... isso levava tempo para fazer, isso não era... o cara vivia disso, podia viver disso, né? E você tem as encomendas, né? A população cresceu, as cidades cresceram, então você tem as encomendas da aristocracia como da burguesia, da alta burguesia. Aqui é o interior da Basílica, né? A Basílica de São Marco, as cúpulas, né? As cúpulas são características das basílicas, das catedrais já não tem mais cúpula, né? Essa basílica aqui ainda é do final da Idade Média, né? Tem uma forte influência bizantina, como a gente vê aqui no interior, né? Isso daqui é o interior dessa basílica aqui, feita lá pelo Canaletto. Então, né, a gente tem as abóbadas, aqui os mosaicos, que são estritamente bidimensionais. Isso daqui você não é bidimensional, isso aqui é tridimensional, aqui é bidimensional. Né? As imagens aqui, todas como é na arte bizantina. Aqui outro, né, uma outra cena, ou paisagem,
né? A paisagem urbana. Aqui mais uma outra, né? Também de Veneza. Depois ele foi para Londres, e aí aqui a gente tem, né, imagens de Londres também, a mesma qualidade, né? É um documento isso. A imagem, né, a imagem do Renascimento, além dela servir para mostrar as narrativas mitológicas, as narrativas religiosas, etc. Então, ela vai ter isso que antes não existia, não era possível com a imagem, mas 2D, de documento. Hoje, inclusive, para a gente isso tem um valor enorme, né? Porque realmente a Londres, vista de outro lado, isso daqui deve ser o Rio Tâmisa, né? Era assim, se via isso. Provavelmente essa catedral ainda está lá presente, não sei, né? Aqui um outro aspecto da cidade, né? Aqui é o interior de um parque, tipo um parque de para passeio, né? São o nome agora eu esqueci, mas são os gardens. Os gardens, assim, são parques, né? E lá, né, nesse parque tem esse espaço, que é um espaço cultural. Aqui no meio, isso daqui é para calefação, né? A Inglaterra é um lugar frio. Isso é um lugar, já é uma nova vida urbana, né? A vida urbana que oferece diversões, né? Prazeres para essa cultura da ilustração, né? Para os aristocratas, os burgueses ricos, né? Então aqui tem passeio, fazem peças de coisas e tal, né? Então essa humanização da arte, né, que é a humanização da imagem, é também uma nova cultura baseada no livro, que inclui o teatro, discussões filosóficas, né? A música teve um desenvolvimento extraordinário do Renascimento, né? Daí com a invenção de instrumentos de corda, o cravo, depois do cravo vai virar o piano, né? Então a música, inclusive também a música polifônica, até a Idade Média, a música é o canto coral, que todo mundo canta com a mesma voz. Isso ainda tem aqui, se você for no Mosteiro de São Bento, lá as missas são com canto gregoriano, que é esse canto monofônico, né? Então vai surgir a polifonia, coisa. Então nós aqui já um outro pintor, Reynolds, da Inglaterra, da mesma época, né? Então aqui a gente tem um retrato, um nobre, está aqui a espada para né? Coisa, e como retrato do barroco, aquele recurso do barroco, né, para destacar a imagem, trazer a imagem mais próxima. Então você tem um fundo de muita sombra, né? Aquilo que lá com o Caravaggio era as trevas, o tenebrismo, né? Mas que já vem lá da Renascença, né? Então aqui é um retrato de uma aristocrata, né? Aqui esse exagero, né, os cabelos do século XVIII, por isso o rococó, né? Numa paisagem, isso daqui ela está com as suas crianças, né? Então isso já é um sentimento de amor burguês, né? Que a aristocracia, porque antes não tem, inclusive, né, as crianças eram criadas por amas, não é que, vamos dizer, a mãe não gostasse do filho e tal, mas a relação, né, e não tem essa noção de casamento por amor,
né? O casamento era um dever que a família ou a aldeia te impunha. O homem já normava. Isso, inclusive, existe em culturas assim. Aliás, tem um filme aí que vale a pena estar na Netflix, que é O Tigre Branco. Eu vi ontem, é extraordinário, é um filme, e vocês vão ver como essas coisas, vamos dizer, da cultura antiga ainda estão presentes no mundo, mas se transformando. Né? Aqui a gente tem outro retrato, em que a gente tem também, já não é, né, aquelas poses solenes, né? Só ver o barroco do século XVII, do Renascimento, né? Que é aqui o casal, a mulher com a criança, né? Que aqui pelo cabelo ele parece ser uma menina. É uma menina, né? E aqui ele olhando todo embevecido, pai para a mãe, né? Tal. E aqui tem uma coisa que já é da era colonial, né? Que é uma índia, uma indígena, né? Trazida provavelmente da América do Norte e que serve aqui a família. Né? Cuida da criança, tá vendo? Ela está segurando a criança. Aqui, né, é um retrato, né, um retrato aqui de uma senhora e tal. Né? Então, isso é inimaginável antes dessa época, o retrato em que ela está amamentando, né, com as outras crianças, e tem também um elemento novo que já é desse elemento da era colonial, né? Arara que vem lá vem aqui das Américas, né? Deve ser da América do Sul. Aqui um retrato de um menino, né? Né, hoje, digamos, é um retrato comum, banal, né? Mas isso não é humanização total. O retrato do garoto, mostrar o garoto como ele é, assim, escolhendo a pose, né? E ele está vestindo uma roupa, acho, até o século XVIII, eu acho, até o século XIX, a roupa de menino e menina não se diferenciava. Os meninos eram vestidos também com vestido, usavam vestido, assim. Aqui um outro, já é francês, o Chardin, já são 9h54, talvez eu passe uns 10 minutinhos. Tá? A gente tem essa cultura da ilustração, é um retrato de um menino, né? Aqui dá para ver bem essa coisa do claro escuro, do barroco, a importância aqui, né? A valorização aqui da escrita, né? O livro, né? Eles não só leem como nessa cultura, não só necessário ler, como também escrever a pena, né? E aqui a importância da observação. Ele está observando aqui o jogo, né? É um peãozinho. Espera lá, deixa eu tirar isso daqui. Então aqui, né, a natureza morta, para parecer o mais natural, a gente vê que tem tá tudo composto, tudo arrumadinho, né? Que é esse interesse. Não tem mais tema, aqui não tem nem narrativa. Né? Realmente o prazer visual, né? A composição, né? É uma cultura visual. Isso é porque é um público que valoriza a pintura, eles convivem com a pintura. Né? A pintura é para as casas. Então, aqui a gente tem também uma cena, né? Um retrato de uma senhora, né? Ela está aqui com uma caixa cheia de coisas escritas, são livros, cartas, coisas assim. Né? Ali. Né, com esses dois últimos artistas aqui que eu vou apresentar, que é o Chardin, depois o Watteau, né? A pintura de gênero, né? Da vida dos camponeses, da vida do campo, né? Isso tem continuidade, tem continuação, então o cotidiano entra na vida, né? Na imagem, melhor dizendo, né? Então aqui a gente tem, não é um retrato de uma senhora,
que pode ser uma aristocrata, uma burguesa rica, né? Na verdade, não é um retrato, é mostrar uma cena, não está retratando aqui a mulher. Né? Isso daqui não foi. Está mostrando a lavanderia. Né? Ela aqui está lavando a lavanderia, é a tina, né? A água não tem ainda esse sistema de água encanada, tirando de casa. Aqui a outra está lá esticando o pano, colocando, né? E aqui o menino brincando, fazendo a bola de sabão, né? O gatinho do lado, mas também pode ter aí no fundo também, talvez esteja encomendado, né? Porque nessa coisa, essa valorização, né? Do amor individual, que é a valorização do sexo, do prazer sexual, né? Então, os homens, com muito maior liberdade, né? Eles passam, mesmo amando lá a sua esposa, o que não era muito comum, porque os casamentos continuavam, na sua maior parte, ou quase sempre, arranjados, né, negociados pela família, determinados pelos pais, ou pela aldeia e tal, né? Mas então os homens vão ter amantes. Né? Então, aqui também já uma cena bem do cotidiano, né? Aqui são empregadas, são criadas, né? Aqui é cozinheiro e tal, de uma casa, né? Do Chardin. Isso é muito importante hoje em dia, não é? Porque são documentos históricos. A gente, através disso, não é? Isso daqui não é um mito, não é uma imaginação, não é algo realmente, vamos dizer, como era. A gente pode se basear nisso, né? Através dessa observação, a gente conhece o passado, como eram as coisas. Né? Aqui, talvez já seja a mãe, né? Aqui dos meninos, está servindo aqui na oração, antes da comida, estão rezando antes de comer, né? Isso a boa educação exigia que antes de sentar na mesa, antes de sentar, primeiro rezar, agradecer, depois comer, né? Então, as boas maneiras, o como comer, né? Essa etiqueta, essa arte da corte que se estende para os burgueses ricos, que depois, hoje em dia, vamos dizer, é uma necessidade universal, né? A vida urbana depende dessas regras, dessas educações. E aqui eu coloquei, olha só, observe, isso daqui são dois quadros diferentes. Dá para observar bem como aqui, aqui só tem um negócio. Eu acho que é uma panela, uma caçarola, alguma coisa, aqui já tem outras, tem uma a mais, tá certo? Então, não repare, é praticamente a mesma imagem, mas essa é um pouco diferente. Essa daqui é anterior, essa aqui é posterior. Isso eu coloquei para chamar a atenção que não existia até o século... Até o modernismo, né? Até a arte moderna, até o impressionismo, não tinha o problema com a cópia. Né? Então, se alguém gostava, por exemplo, esse quadro, ele podia encomendar ao pintor um quadro igual. Não é exatamente o mesmo, mas não é a mesma temática, a mesma coisa. Então, o cara baseado, isso, vamos dizer, ou seja, a cópia, a imitação, plágio, isso não existia, não era problema. O que vai ser na época contemporânea. Agora, aqui vamos. O último, que é o Watteau, que é francês também, como Chardin, né? Em que a gente tem aqui a valorização do teatro, né?
É um novo teatro, é o teatro que surge lá na Inglaterra, também vai se desenvolver na Itália, também na França, né? Então vai ser a comédia a comédia da arte na Itália, la comédie française na França, né? O teatro shakespeariano lá na coisa, né? Os palácios, eles traziam companhias, a companhia ficava no próprio palácio, apresentava, né? Tem também o teatro com palco italiano, né? Mas isso aqui é só para mostrar essa nova cultura que é a base da nossa cultura moderna, né? Em que a diversão, né? Ela não é mais como é na cultura antiga, medieval, ainda essencialmente agrária, algo excepcional, algo extraordinário, algo para dias muito especiais. Né? É como hoje para nós, né? Qualquer dia você pode ir a um cinema, ver um filme. Qualquer dia, qualquer hora, você pode fazer um passeio, você pode. Isso não existia, né? Isso começa a existir aqui por essa época, e a Revolução Industrial é que vai transformar a diversão, né? O divertimento, como um integrante da vida, e hoje em dia, né, com a tecnologia, até um integrante do mundo do trabalho. Né? Essa divisão, trabalhar e se divertir, né? E a vida depende de trabalho, era muito grande, era assim, estamos trabalhando, não tem, né, a diversão. Isso aqui começa a mudar lá pelo alto. E, né, as características estilísticas do barroco vocês veem aqui, né? Está bem claro aqui. Sombra profunda para destacar as figuras, né? Pelo lado, tudo busca assim ser o mais natural possível. Né? Isso daqui é o Pierrot. O Pierrot, como ele era concebido nessa época. Né? O Pierrot, isso vem da comédia dell'arte, do teatro italiano. O Pierrot, a Colombina e o Arlequim. Né? O Pierrot se apaixona pela Colombina, mas a Colombina foge com o Arlequim. Né? Então, essa coisa já do amor individual, esse amor burguês. Né? Não é o que vi antes. Né? Então, aqui é uma outra cena de teatro. Vocês veem aqui, o teatro não tem muita coisa de cenário, né? Porque o ilusionismo do teatro é o ilusionismo do ator. É o ator falando que parece que é o que ele está sentindo mesmo, né? A gente se emociona. Né? Isso daqui é a comédia francesa, no século XVIII vai ter, né? Vai ter Molière, até hoje, né? Tem suas peças são maravilhosas, engraçadíssimas. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas, como... Agora não estou lembrado bem o título, mas era o Burguês, não me lembro. Né? Então, aqui uma cena, a apresentação, né? Uma representação, isso aqui é uma atriz, aqui é o ator, né? Aqui é o contra-regra, né? O cara que está atrás para ajudar no texto, está segurando o texto. Aqui é essa coisa, né, da ilustração que as mulheres também tocam as músicas, né? A mulher entra na cultura. Algo que só houve antes, assim, entre os gregos antigos. Né? Que já tem a poetisa, Safo, né? A poeta grega, que vivia na era de Lesbos, de onde vem lésbica, né? E Safo era uma professora de moças, se apaixona lá, né? Tem seus poemas. Aqui também, né, esse tema Isso é muito importante porque o que vem depois vai ser o neoclassicismo e o romantismo. É bem importante entender esse barroco do rococó, né, para a gente entender depois o neoclassicismo e o romantismo. Né?
esse espírito romântico, isso vai estar no romantismo, né? E o neoclassicismo vai ser uma reação radical de eliminar os excessos da decoração, né? Aqui eu não vou entrar na arquitetura, o tempo não dá, o limite, né? Mas os excessos da arquitetura, os excessos do vestuário, então vai ter uma mudança, uma volta aos clássicos lá da Grécia, de Roma, né? E o romantismo, que vai continuar e desenvolver esse sentimento, né, de amor individual, de divertimento, de conhecimento da paisagem, essa cultura da ilustração, né? E aqui, novamente, né, essa cena íntima, e aqui já não tem realmente mais nada de mitologia, justificar, né? Qual é o interesse aqui? O interesse é esse olhar havaiano, né, de o homem ver, surpreender a mulher no momento em que ela está trocando de roupa, né? Ela que é uma mulher aristocrata ou rica, que tem lá a sua serva, a sua criada, que está aqui lhe ajudando a trocar a roupa, a fazer a roupa, a se vestir, né? Esses costumes não existem, né? Lá na corte da Inglaterra, na Elizabeth II, né? Ela não se veste, ela é vestida, a rainha, né? O príncipe também. Hoje a gente tem as séries, né? Os filmes, a gente pode ver assim. E aqui, de novo, eu quero ressaltar essa importância do desenho, né? Do estudo. Não é o cara para poder fazer isso aqui. Você, quando é profissional, você é uma opção de vida. De arte, então, né, como religião. Você resolve, vamos dizer, ser um artista, todo mundo, vamos dizer, é um pouco de médico, todo mundo pode ser. Agora, profissional para você realmente uma dedicação diária de vida e tal, né? Então, isso daqui é um estudo, o desenho tem muitas possibilidades, né? Isso daqui é giz de diferentes cores, né? E através dessa prática, desses exercícios, é que o cara vai desenvolvendo ideias para fazer as obras propriamente ditas, né? E aqui, para finalizar, né, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, isso daqui já se aproxima muito da nossa época moderna. Moderna não, contemporânea, né? Era contemporânea, né? Que isso daqui é uma loja de quadros. Né? É a origem da galeria. Né? Então, nessa altura, isso é possível porque o quadro é uma imagem transportável, ela é desterritorializável. Né? Então, ela pode ser comercializada, ela pode ser trocada, né? E de um lado para outro e tal. Né? Então, vai surgir isso já surge no Renascimento, né? O mercador, o comerciante de arte, que é originalmente um marchand de tableau, que significa isso, mercador, comerciante de quadros. Tableau é um quadro, quadro em francês é tableau. Né? Todos aqui estão emoldurados, né? E você vê, né? Quer dizer, a imagem não tem essa nossa noção hoje, né? Cada quadro é uma coisa em si, né? Muito diferente da pintura moderna, contemporânea. Mas isso é a importância que tem a imagem, o quadro, como a gravura, o livro impresso, né, para toda essa cultura da ilustração, que deu o iluminismo, um movimento filosófico que mudou completamente o mundo. Inclusive, é graças ao iluminismo que aconteceram as grandes revoluções, como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que é tudo
já na penúltima década do século XVIII, 1786, a proclamação da República Norte-Americana, 1789, a Revolução Francesa, né, que aí acaba a Era Moderna para os historiadores gerais e começa a Era Contemporânea, que é a nossa era. Né? Então, a Era Contemporânea vai começar no final, o Iluminismo, porque o Iluminismo é o que é um movimento filosófico, intelectual, né? Que, além de estender aquele racionalismo científico que surge no século XVII, né? Com esse desenvolvimento das imagens no século XVII, no barroco do século XVII, né? O racionalismo científico, Descartes, Newton, Leibniz, né? Spinoza, esse racionalismo ele vai ser estendido para as questões humanas, para as questões da sociedade, para as questões políticas, né? Com novos filósofos franceses, alemães. E uma coisa importante desse movimento iluminista foi a criação da enciclopédia. Isso é uma invenção, né? Na França, um filósofo de Diderot e outros filósofos se organizam e vão criar a enciclopédia, ou seja, uma coleção de livros que contém, de forma abreviada, curta, todo o conhecimento de todas as áreas. Né? Isso a enciclopédia ela vai se tornar fundamental para a cultura, e é o que está a origem aqui da Wikipédia. Né? Então, é toda uma invenção, organizar o conhecimento em torno de verbetes, é uma equipe enorme. Né? E aí nós ainda estamos no tempo em que o livro ele era escrito à mão, depois ele era revisado, e aí lá na tipografia que ele era passado para as fontes, para as letras, pelo tipógrafo. Né? Mas aí você já tem um público amplo, que esse público é aristocrático e de burguesia rica, dos burgueses ricos, né, que cultiva a imagem, a pintura, as discussões filosóficas, a poesia, a música, os concertos, né, o teatro. E isso vai dar uma mudança, vai resultar, né, no final do século, uma grande revolução política que vai mudar toda a história, vai mudar a vida totalmente da sociedade. Né? Então, aqui a importância que já tem, né, e o comércio que já se faz com os quadros. Né? Então, já aqui a presença das mulheres, né? As roupas, vocês veem, né, aqui os homens, que são os importantes, eles estão todos de peruca. Né? Esse uso de peruca surgiu porque teve uma onda de piolho que a solução foi raspar a cabeça, e para não andar de cabeça raspada, então passou-se a peruca, e isso virou moda, já viu. Né? Mas as roupas, né, a boa educação, a etiqueta ainda é muito complicada, é muito elaborada. Né? E aqui acabamos. Então, por hoje, por hoje é isso. Ok? Temos aí perguntas, temos aí questões. Alô? Não, professor. Tudo tranquilo? Bem compreendido? Então tá ótimo. Então desejo a vocês um bom fim de semana, né? O tempo tá bom, parece que vai dar praia, uma boa, né? Mas cuidado aí com a aglomeração. Vem chuva? Que pena. Mas mas é bom ficar em casa e, né? Pode trabalhar, pode estudar, escrever. Tá, então, bom fim de semana. E aí, Vinícius, vê aí se você resolve esse problema. Qualquer coisa você me comunica, tá bom? Se for preciso, eu entro em contato diretamente com o Ava.
Ok? Mas acho que já desligou, né? Então, tchau, pessoal. Tchau. Vou desligar, hein? Tchau, Tchau. tchau. Bom final de semana, professor. Igualmente. Tchau, tchau.